diz o seguinte: certo dia, duas mulheres prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então, levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou meu filho, e o colocou na cama dela, e depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto, porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade, pelo contrário, meu filho está vivo, e o seu é que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é não. A criança morta é sua, e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxe, disse: cortem a criança viva pelo meio e dei a metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com um coração cheio de amor pelo seu filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu e nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Essa história nós todos conhecemos, é uma história bem contada, da sabedoria do rei Salomão. Mas hoje eu não vou falar de Salomão com vocês, da sabedoria de Salomão, que na terra não existiu homem tão sábio quanto Salomão, porque a sabedoria de Salomão era divina, vinda de Deus, dada por Deus. Mas eu queria falar do amor de uma mãe. Eu queria falar nesta noite do amor materno, que chama um amor verdadeiro. Eu queria falar hoje do amor que uma mãe sente pelo seu filho. Raramente irá acontecer uma situação como essa, só na Bíblia, de que eu tenha conhecimento. Nós vamos viver a vida inteira e não vamos saber que isso aconteceu no nosso dia a dia. Mas fica aqui um exemplo, uma reflexão para casos que acontecem, não de matar a criança, de querer cortar a criança ao meio, mas existem muitas disputas judiciais por filhos. Muitos casais hoje, eles se separam, porque hoje é comum os casais se separar, estão tendo divórcio, muitos divórcios. E nesses divórcios, existem 3 partes: a parte do marido, a parte da mulher e os filhos, ou seja, os que estão no meio do casamento, os que são frutos de um relacionamento. E o casal, eles, por não se entenderem, acabam se divorciando, se separando, e no meio desse conflito, tem alguém que é disputado como se fosse mercadoria. Tem alguém que é disputado como se fosse um objeto. Tem alguém que é disputado como se fosse uma coisa material, como se fosse uma roupa, um carro, uma casa, dinheiro. Mas, na verdade, existe uma pessoa, uma criatura de Deus, uma criança, um filho de Deus, a quais são chamados. Jesus mesmo disse que das tais é o reino dos céus. Nesse caso aqui, havia uma criança viva e uma morta. 2 mães moravam juntas e elas tiveram filhos de diferença de 2 dias. Moravam as 2 juntas, compartilhavam uma casa, dormia provavelmente no mesmo quarto, provavelmente. Então, a criança de uma veio a morrer e a outra pegou a criança, a mãe que perdeu o filho pegou a criança,
Segundo a história contada, ela conta que pegou a criança e colocou lá do lado da outra. Mas não tinha nenhuma testemunha. O texto diz que não havia testemunha nenhuma. Não havia ninguém que testificasse de quem era o direito da criança que estava viva. Então Deus tinha dado a Salomão a sabedoria para resolver algumas questões ou todas as questões do seu reino. E foi levada essas duas mulheres diante do rei. E quando elas se depararam, uma das mulheres começou contando a sua versão. E ela contou a sua versão e foi indagada pela outra. Então o rei decidiu fazer algo que a nossos olhos hoje parece extremo, parece algo radical, mas era o único jeito que Deus deu a sabedoria a Salomão para que resolvesse essa questão. Então Salomão pega e diz assim: olha, pega uma espada aí, vamos cortar essa criança ao meio. E no versículo 26, você pode acompanhar comigo, diz assim: olha, a verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de quê? De amor pelo seu filho, diz: por favor, Senhor. Ela pede, por favor, ela implora: não mate o meu filho, entregue a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-la em 2 pedaços. Olha, o que o versículo 26 diz? A verdadeira mãe do menino com o quê? Um coração cheio de quê? De amor. A mãe verdadeira, o pai verdadeiro, a pessoa verdadeira, ela se sacrifica pelos filhos. Ela dá a vida pelo seu filho. Ela engole tudo, ela rejeita tudo, ela enfrenta tudo pela pessoa que ama. E isso aqui é um caso que nos dá exemplo para o dia de hoje. Isso nos chama a atenção dos casais. Aqui não era um marido e uma mulher, mas eram 2 mulheres disputando uma criança. Como também tem marido e uma mulher, vamos trazer para esse âmbito, vamos trazer para essa situação, onde os casais eles começam a se degladiar. A Bíblia diz que essas mulheres foram diante do rei e discutiram na frente do rei, bateram boca na frente do rei, se degladiaram. Então, para uma tomar o filho da outra, ou seja, porque uma era verdadeira. Mas quem ama como essa mãe verdadeira, cheia de amor no coração, se sacrifica pela sua cria. A mãe preferiu perder para outra, preferiu, ou seja, perder para não ver o filho morto. E se todo pai, toda mãe que está enfrentando um conflito conjugal pensasse na pessoa que eles amam, eles não se separariam. Eles se sacrificavam, eles preferiam perder o que eles tinham de material, eles deixavam suas brigas, suas confusões para salvar seus filhos. Eu queria trazer essa reflexão nessa igreja, nessa noite, para que nós venhamos entender. Eu poderia trazer aqui, como todos contam, uma sabedoria de Salomão, mas a sabedoria de Salomão vamos deixar à parte e vamos entender o coração de uma mãe verdadeira, um coração de uma pessoa que ama, um coração de uma pessoa que é capaz de tudo por amor a seu filho. Ou seja, quando um casal está se degladiando, brigando, se eles pensarem em quem eles amam, que são os filhos, as crias deles, eles deixam de lado o orgulho e preferem se unir e preferem se consertar do que ver seus filhos mortos. Porque pais separados, eles matam seus filhos psicologicamente, eles matam seus filhos emocionalmente, eles matam seus filhos de todas as maneiras. A maioria dos meninos, das meninas, dos adolescentes que são viciados em drogas, a maioria dos adolescentes que estão aí na prostituição, que estão na rebeldia, são filhos de pais separados. São filhos de pais separados. Pessoas que brigaram, que se degladiaram, que se odiaram, que preferiram ver os filhos na rua, solto, morto, acabado, do que se unirem, do que aquebrantar o coração por amor aos seus filhos. Esta mulher verdadeira, como diz o versículo 26, a mãe verdadeira, com o coração cheio de amor, preferiu perder para a outra do que ver o filho morto. Preferiu entregar para a outra do que o filho morto, porque quem ama cede. O texto nos diz que quem ama cede. Quem ama se sacrifica. Quem ama rejeita o orgulho e prefere salvar o seu filho.
Por que a gente não deixa o orgulho de lado? Quantos casais que podem estar me ouvindo pela live? Será que vocês não amam seus filhos? Será que vocês não amam a família que vocês têm? Será que vocês colocaram objetos no mundo ou botaram pessoas no mundo que vocês sabem que são sangue do seu sangue, carne da sua carne, pessoas que você sabe que veio de dentro de você, das suas entranhas? Isso para homem e mulher. Deveria pensar 10 vezes antes de se separar, de destruir sua família, porque os filhos sofrem. Essa criança iria morrer, essa criança iria ser cortada ao meio, essa criança iria estar dividida em duas partes. Quantas crianças estão divididas em duas partes? Uma parte para um e uma parte para outro. E ela no meio do conflito. Aqui nós estamos falando de uma história contada de Salomão. Nós estamos trazendo para a vida real. As crianças de hoje, elas não são cortadas com espada no meio, mas são cortadas na alma, de ver os seus pais se degladiando, se matando, preferindo ver os seus filhos mortos, do que eles sentarem e resolverem suas questões por amor aos seus filhos. Pensarem 10 vezes antes de se separarem. Essas duas mulheres levaram um caso para Salomão. Eu adaptei, pedi a Deus direção para adaptar esse caso para falar de amor. Para falar de amor. Quem ama se sacrifica. Quem ama cede. Quem ama prefere deixar de lado a sua parte do que ver morto. Quem ama quer o melhor para o filho em qualquer circunstância, quer o melhor para a sua família. Quem ama luta pela sua casa. Quem ama ora pela sua casa. Quem ama protege a sua casa. Quem ama, ela faz de tudo por esse filho, pela essa família, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos. E isso é fundamental. Por isso que os casamentos estão se destruindo, porque por isso que as crianças estão ficando aí perdidas, órfãs. Pessoas que são órfãs com os pais vivos. Pessoas que são órfãs com os pais vivos. Sabe o que é um menino órfão de pai vivo? É aquela pessoa que se separa, o pai vai lá para outro lugar do estado, para outro país bem longe, e a criança cresce sem a presença do pai ou da mãe. Bem longe do outro, não tem presente, não tem pessoas unidas para criar seus filhos. Essa criança iria morrer, mas o amor de uma mãe, a mãe verdadeira, salvou a vida do seu filho. Ela preferiu, versículo 27 ainda, 26, podem cortá-la em 2 pedaços, assim não será nem meu e nem seu, disse a mãe que não era verdadeira. Aí Salomão disse, não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Ou seja, quem é mãe, cuida. Quem é pai, cuida. Nós precisamos cuidar da nossa família, da nossa cria. Você que está me assistindo em casa, se você está pensando em se separar, pense nos seus filhos. Deixe o orgulho de lado. Perca. Ceda por amor a eles. Pense, porque você pode perder os seus filhos. Você pode perder a sua família. Pense, porque essa mulher, ela iria perder o filho dela se ela usasse de orgulho. Mas o coração de uma mãe cheio de amor. E ainda diz, cheio de amor pelo filho. Mudou a história. Fez ela sair vencedora. Quando nós amamos, o rei nos dá a vitória. Quando nós esboçamos amor, o rei conserta a situação. Ela preferiu perder e acabou ganhando, porque ela usou do amor. A Bíblia diz bem claro, o amor tudo pode, o amor tudo suporta, não é isso? O amor tudo padece, tudo padece. Quem faz uma família viver, prevalecer, é o amor. O amor verdadeiro, é o que o texto diz. Amém? Eu queria trazer somente a reflexão. Hoje eu falei que eu não ia trazer uma mensagem cheia de teologia. Eu queria trazer só uma reflexão para a igreja. Quem ama, cuida. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, doa. Quem ama, prefere perder, mas não quer ver morto. Quem ama, entrega na mão do rei. Quem ama, confia no julgamento do rei. Quem ama, sabe
que vai sair vitoriosa. Quem ama cede. Precisamos amar. Amar e amar e amar. Olhe para o seu filho, por mais que ele seja trabalhoso, por mais que seja difícil, ame. Eu tenho os meus, não são fáceis, não são. E eu que o diga. Tem hora que dá vontade de engarguelar, mas eu amo meus filhos. Mas eu amo meus filhos. Eu luto pelos meus filhos, eu lutei pelos meus filhos, eu cedi pelos meus filhos. A minha família está de pé hoje porque eu digo, eu sou testemunha viva. Eu batalhei pelos meus filhos, eu cedi pelos meus filhos. Não se separe, lute. Não queira ver seus filhos mortos. Lute pelos seus filhos. Amém? Eu queria orar, tem uns 5 minutos para a gente terminar. Eu queria orar. Amém?